Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, Samitiba, no capítulo 1, Pai e Mãe, duas faces da mesma moeda. Então, a gente tem aqui o primeiro texto que vai falando assim: por que não pais no lugar de mãe e pai? Para destacar a importância da figura materna na família, não é justo nos referirmos ao casal como pais, porque mãe então desaparece. Quando a escola convoca os pais, quem mais atende são as mães. E quando as mães são chamadas, nenhum pai comparece à reunião. O pai é sempre mencionado e reverenciado, merece os louros da família, mas na maioria das vezes os filhos ainda são responsabilidade da mulher. E mesmo que ela trabalhe fora e sua participação no orçamento familiar seja maior que a masculina, ainda sobrevive a cultura de que a última palavra é a do pai. É ele quem manda. A mulher saiu para o mercado de trabalho sem deixar, contudo, de ser mãe, e nem por isso os homens se tornaram mais pais. Só recentemente alguns começaram a participar mais da educação dos seus filhos. Pude notar que a presença de pais em minhas palestras triplicou nos últimos 5 anos. Figuras femininas compõem o restante, principalmente as mães. A presença masculina é bem maior quando os filhos são pequeninos ou estão às vésperas do vestibular. Entre essas duas etapas, a presença dos pais é quase nula. A maioria dos livros de educação frisa demais a importância da figura materna nessa área, e essa talvez seja um dos componentes que perpetuam a indevida sobrecarga da mulher e aliviam a da figura masculina. Pois eu dirijo este livro a mães e pais. Já que usar apenas o termo pais é injusto, poderíamos chamar o casal de mães? Também não. Mãe significa duas ou mais mulheres com filhos, e talvez passe aos homens uma visão pejorativa de que este livro é coisa de mulher. As palavras denunciam esse mecanismo masculino e feminino na educação dos filhos. Chego a essa conclusão ao observar o interesse por meus livros. Quando o título traz a ideia generalizada de família, seja feliz, meu filho, ou disciplina ao limite na medida certa, a mãe sente um impulso irresistível de comprar. O abaixo, a irritação, ela quer levar para dar ao marido. Já os homens preferem o executivo e sua família. Então, pais deveriam significar 2 ou mais homens que têm filhos. Mas não é o que ocorre no português e também no espanhol, no qual se usa padres para designar o casal padre-madre. Outras línguas têm termos exclusivos para se referir a casais com filhos. O inglês, parentes, para o casal father-mother. O japonês chama Yoshin, o casal Otosan, Okasan. Não quero corrigir nosso idioma, mas considero inapropriado unir dois seres tão diferentes como pai e mãe sob o nome de um deles, seja pais, seja mães. Continuo ressaltando que a palavra pai ainda precede mãe. Nenhum dos dois está totalmente certo ou errado, tampouco um é melhor que o outro. São apenas diferentes. E essas diferenças ampliam as possibilidades educativas, trazendo retornos relacionais mais ricos. Quanto maiores elas forem, mais distintos serão os comportamentos dos filhos em relação ao pai e à mãe para a mesma situação. São diferentes que se completam, pois sem um pai, a mulher não pode ser mãe. O homem, sem uma mulher, não conseguirá ser pai. A criança é fruto da associação do homem com a mulher, ou da mulher com o homem. Não se trata nem de se discutir quem é o mais importante, já que os dois são essencialmente necessários para um filho. A herança genética está nos cromossomos, mas desde o nascimento a criança absorve o modo de viver, o como somos da família. Assim, ela aprende naturalmente com as pessoas que a cercam, sem se interessar pelo vernáculo, e no futuro transmitirá tal aprendizado a seus filhos, perpetuando comportamentos através das gerações. Flashes capturados do cotidiano das famílias mostram que o mundo mudou, mas nem tanto assim. Voo das 6 horas da manhã para São Paulo. Eu voltava de uma palestra quando comecei a observar um garotinho de 3 anos do lado do corredor. A mãe estava próxima dele e carregava uma criança de colo. O menino mexia nos botões acima de sua cabeça, punha os pés no assento, não parava quieto. De repente ele me descobriu e ficou olhando para mim. Comecei a fazer mímicas com as sobrancelhas, mexia ora à direita, ora à esquerda. Tentando me imitar, ele passou a fazer caretas. Ao perceber que seu filho me olhava, a mãe puxou e fez sentar. Era como se dissesse claramente: não dê bola para estranhos.
Segundos depois, o garoto já estava de pé no assento outra vez, mexendo de novo em todos os botões. Um homem de terno e gravata que estava sentado no banco de trás estudando relatórios disse então, em voz forte que mais parecia um grunhido: "Fica quieto, menino, senão o bicho vem te comer." Até eu, do outro lado do corredor, tomei um susto. Em seguida, a mãe do menino disse: "Fica quieto, menino, você ouviu o que seu pai falou?" Eu também fiquei quieto e comecei a imaginar que na realidade o bicho era o próprio pai. Fiquei pensando naquela família. Por que estava num avião tão cedo? Esse é um horário em geral preferido pelos executivos para que o dia renda mais. A maioria dos passageiros viajava sozinha. A mãe era a única mulher a bordo, fora as comissárias. Estava claro que o horário havia sido determinado pelo homem, que deve ter sido gentil ao decidir trazer a família consigo. Quem cuidava das crianças era a mulher, coisas da vida moderna. Seria muito melhor para a mulher ter ficado em casa com as crianças, mas ela acompanhou o marido. Os homens vão aonde existe a possibilidade de ganho, e se tem uma família, levam a mulher e os filhos para o local onde trabalham. Era um homem jovem, aparentemente trabalhando bastante em processo de ascensão profissional, com filhos pequenos numa fase em que precisam de muita atenção, mas o trabalho justificava a ausência dele. Talvez trabalhasse tanto por querer dar uma condição de vida melhor para a família. A mãe também jovem, poderia ter uma formação universitária, ser independente, também trabalhar fora, mas ela estava ali inteiramente dedicada à família, atendendo a criança de colo e o garotinho, cuidando para que não conversassem com estranhos e ainda se colocando na extensão de ordem do marido. Final de festa junina. Enquanto eu comia um churrasquinho, fiquei observando uma mulher com 3 crianças, uma no colo, um menorzinho e um de 6 anos, um maiorzinho e um de 6 anos, encostado nela, em que parecia ter 13 anos. Inquieto, chutando o chão, ela carregava uma sacolinha. Os 4 estavam parados esperando alguém. Mudei de campo visual e o que observei? Um homem bem apessoado conversava com outro. Tinha um bigode muito bem cuidado, virado para cima, e fumava um cigarro com elegância. Seu sapato de couro brilhava tanto naquele final de festa junina que me chamou a atenção. Não me ocorreu juntar as duas cenas. O homem estava a uma distância de 5 metros da mulher e das crianças. O outro homem se despediu. Sozinho, o de bigode deu uma última tragada, jogou o cigarro no chão e elegantemente pisou nele para apagá-lo, mas percebeu que o movimento havia lançado uma poeirinha sobre o sapato. Imediatamente limpou o calçado, esfregando o pé na calçada, na altura da barriga da outra perna. Olhou mais uma vez para o sapato e mostrou satisfação ao vê-lo reluzente. Virou-se para a mulher, a 5 metros dele, e disse em voz alta: "Vamos!" E já foi andando em direção à saída. Para minha surpresa, a mulher seguiu atrás dele, carregando a sacolinha e a criança no colo. O menino pendurado na saia e o púbere, mal-humorado, caminhando ao seu lado. Nem o garoto mais velho foi com o pai. Fico conjecturando, maquinando, filosofando sobre esses acontecimentos flagrados no Dia das Famílias e convido você a fazer o mesmo. Observe as pessoas nas festas, praças de alimentação de shopping, parques, igrejas. Avalie como pais, mães e filhos se comportam e use essas informações para analisar sua própria família. No exemplo acima, será que o pai e a mãe tiveram o mesmo divertimento? Bom, então aqui tem 2 casos que ele colocou, um do avião e o outro da festa junina, né? Todos os 2, as mães cuidando de filhos e os pais se omitindo, estando fisicamente presente, mas a cabeça em outro lugar, né? Justificando a situação do trabalho, justificando a situação do trabalho, estava saindo para trabalhar e levou a família junto. Levou por levar, porque não estava dando atenção à família. E o outro estava numa festa com a família, mas a cabeça dele estava com um amigo, com um sapato, estava mais importante o sapato dele do que os próprios filhos. Geralmente as mulheres acabam se sobrecarregando com a tarefa de ser mãe, né? E isso é uma balança, gente. A educação de um filho é uma balança. É o pai e a mãe. Se os 2 falam a mesma língua, se os 2 tratam os filhos por igual, se os 2 agem de maneira coerente, os filhos vão obedecer os 2 e vai haver harmonia nessa família. Mas quando as coisas ficam desse jeito, a mãe faz, mas a última palavra é do pai, né? Então chega aqui, a criança fica testando a mãe até não querer mais. Testa os limites, tudo, né? A paciência, até chegar ao ponto da mãe falar assim: vai lá e fala com o seu pai.
Só que eu, enquanto professora, eu vou além. Os pais estão sendo tão omissos que quando chega nesse grau aqui, vai falar com seu pai, a criança chega para falar com o pai fala, vai lá e fala com a sua mãe. Ou seja, ninguém quer assumir mais a responsabilidade do não. E o não é importante. Quando a criança vai se acostumando com os limites, com o que pode e o que não pode, isso aí ajuda ela dentro de um ambiente escolar, ajuda ela a pegar um ônibus, ajuda ela a arrumar um emprego futuramente, porque vai ter não para tudo que é lado. Vai ter um monte de coisa que ela não vai poder fazer. Ou se falar sim e tudo porque é mais fácil, e realmente é mais fácil, vai criar um delinquente, vai criar uma pessoa que acha que pode passar por cima de todo mundo, que só existe o mundo para ela. O egocentrismo, o egoísmo, vai fazer parte dessa criança. E Jesus disse pra gente o quê? Que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, é o que trava a gente para a evolução espiritual. Então, quando a gente incentiva uma criança a ser egoísta, nós estamos incentivando ela a falir moralmente, né? Então, a criança precisa entender que o não faz parte do dia a dia. Vai ter coisas que ela vai poder fazer e tem coisas que não. E o pai e a mãe precisam fortalecer isso dentro dela, né? Garantindo a autoestima dessa criança, ela saber que o não faz parte da autoestima dela, que ela vai receber sim e não, é normal. Agora, se isso não entrar na pessoa, na criança, ela, enquanto adulta, ela também vai ser aquela pessoa frustrada, que cada vez que recebe um não, quer se jogar da ponte. Tá aí o grau de suicídio que a gente tem, que tá passando dos limites, né? Eu estava lendo esses dias, a cada 40 segundos, 40 minutos, eu não vou lembrar direito, mas tem um cara se matando. Então, pensa bem, né? Por hora a gente perdeu uma pessoa, que seja por hora, uma pessoa está se matando. É muito. Por quê? Porque a pessoa fica frustrada com os nãos que recebe. E desde pequeno, se falar para ela, pode, a criança fica na mesma felicidade de quando você fala para ela, não pode, tá tudo certo. Ela entendeu, né? Então, pai e mãe não é para um sobrecarregar o outro. É pelo contrário. A importância de pai e mãe é a mesma. São dois universos diferentes que se encontram, que se amam, que se casam, que vão construir uma família juntos. Não é assim, né? A partir do momento que a gente joga toda a responsabilidade dos filhos na mão de uma única pessoa, seja o pai ou seja a mãe, porque eu, enquanto professora, eu via também pais que as mães estavam lavando as mãos. Existem raros casos assim, né? Mas existem. Que as mães começam a jogar tudo para cima do pai. Você que decide. É você que vai fazer, né? Desde pequeno você dá o cara para trocar a fralda ali, o cara gostou da ideia, é ele que vai trocar a fralda da criança, é ele que vai cozinhar em casa, é ele que vai trabalhar fora. A mulher faz tudo isso lá fora também, mas dentro de casa ela acaba diminuindo o ritmo de trabalho dela porque tem quem faça. Então nós somos pessoas que, em geral, tanto homem como mulher, a gente acaba se acomodando, se encontra no outro o jeito de resolver o problema pelo outro, né? Se o outro vai resolver, por que eu vou esquentar a cabeça? Não é isso? Nós somos acomodados, nós somos imperfeitos. Então, dentro do relacionamento, a gente precisa entender que a família tem que estar unida na hora de educar um filho. Não adianta cada um falar uma coisa, não adianta jogar peteca um para o outro. Nem o pai manda mais, nem a mãe manda mais, os dois mandam juntos. O filho tem que obedecer, tem que respeitar os dois, da mesma forma. Tem muito aquele negócio assim, pai, posso ir para casa do meu amigo? Ah, vai lá e fala com a sua mãe. Aí a mãe, posso ir para casa do meu amigo? Ah, eu acho melhor não, né? Aí ele volta lá no pai, minha mãe falou que não. Ah, então só hoje vai, só hoje você pode. Pronto, acabou, né? Fica aquele jogo de empurra quando a criança vai ter uma noção do que é certo e o que é errado, não tem, porque um fala sim, outro fala não, e a criança fica onde é mais conveniente ir. Se eu falar com meu pai é mais do sim do que do não, então é com ele que eu vou falar. A criança vai ficando mal acostumada. Aí quando chega na sala de aula, a professora tem aquela postura correta, rígida, como Patrícia. Patrícia é assim, Patrícia é disciplina, disciplina. Aí aquela criança que está acostumada a ir procurar o pai ou a mãe que sempre fala assim, chega lá, dá atrito.
Dá atrito. E começa pela escola e isso vai pela vida dele fora. O patrão dele não vai querer obedecer, porque dentro de casa ele não tinha quem obedecer, um julgava para o outro. Então aqui o Isamitiba ele coloca pra gente que pai e mãe têm a mesma finalidade enquanto autoridade, né? Eles têm a mesma responsabilidade, eles precisam ser percebidos pela sociedade e por si próprio como sendo autoridade dentro da sua casa. E sendo autoridade, os dois precisam mandar juntos, falar a mesma língua juntos. Numa reunião de pais, tanto faz levar o pai ou a mãe ou os dois. Eu cansei de receber casal nas minhas reuniões, eu achava o máximo. Esse era o casal verdadeiro, é a família verdadeira. Vinha o pai e vinha a mãe, eles se planejavam, a cada 3 meses tinha reunião, os dois vinham juntos. Eles queriam saber juntos como é que estava a criança. Porque depois não tem essa de um falar para o outro, não. Estava ali, você escutou a reunião junto comigo, o que nós vamos fazer? Tá indo bem? Parabéns para nós. Não tá indo bem? O que nós vamos fazer para melhorar? Né? Então é assim que a coisa tem que funcionar. Essa é a família verdadeira, que assume compromisso junto, que divide a autoridade junto. Então pai e mãe tem que ter a mesma importância para o filho. O filho tem que saber que se for na mãe, a mãe vai falar a mesma coisa que o pai. Não tem essa para onde ele correr. Né? Eu vou falar com a minha mãe vai falar sim. Eu vou para minha mãe vai falar não. Se eu for para o meu pai, é a mesma história. Meu pai vai falar sim ou vai falar não. Porque o que minha mãe e meu pai falam é a mesma coisa. Ele não tem para onde correr. Agora, se minha mãe é sempre mais boazinha do que meu pai, geralmente a mãe quer encobrir as coisas que o filho faz, né? Ou o pai quer encobrir. Sempre tem um que queira encobrir. O filho foi lá e quebrou um copo. A mãe viu e falou, não, vamos lá, vamos guardar logo esse escaco aqui, joga fora, não deixa seu pai ver, não, senão ele vai ficar nervoso com você. Pronto. Acabou aquela história de pai e mãe caminhar junto. O filho vai achar que a mãe é a super protetora maravilhosa e que o pai é um carrasco. Então ele tem que saber que ele pode confiar nos dois. Que os dois vão estar com ele, tanto na hora boa como na hora ruim. Que os dois vão parabenizar ele e os dois vão dar bronca também. Por igual. Não tem maior importância a mãe ou o pai. Não pode sobrecarregar um ou o outro. Os dois precisam caminhar juntos. Quer formar família? Então tem que caminhar junto. Na escola, aí vamos para a escola, né? Eu quero levar esse livro muito para a questão da educação de professores. Por isso que eu falei, chegar no final do livro, quem vai se transformar é quem estiver acompanhando a leitura. Não é o pai, a mãe, o filho que nós estamos falando, não. É quem estiver ouvindo esse vídeo, quem estiver estudando comigo é que vai se transformar. Porque eu me transformei, eu tenho certeza que quem me ouvir vai se transformar também. Vejam bem, a postura do professor na escola, né? Aí tem uma Patrícia que é disciplinadora. Tem uma outra lá, a Maria, que não é disciplinadora. Eu dei aula para ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Eu entrava numa sala e eu falava, eu acho um absurdo um aluno mastigar chiclete na sala de aula. Você tá lá dando aula e o cara tá... acho uma falta de respeito do caramba. Então eu entrava na sala de aula, falava, pode tirar o chiclete da boca e jogar no lixo. Ah, professora, não sei o quê. Não, tira o chiclete e joga no lixo. É falta de educação e acabou, né? Fora que isso aí dá mau hálito. Aí eu explicava tudo os malefícios do chiclete. Eu odeio chiclete. Bom, enfim. E é comprovado por ciência que não presta aquela porcaria. Aí eu fazia tudo aquilo na minha aula, conscientizava as crianças, saía depois de 40, 50 minutos de aula, entrava outro professor e falava, pode colocar o chiclete na boca. Aquele lá era maravilhoso. Aquele professor era o professor maravilhoso. Pergunta o que eles achavam da Patrícia. Chata, implicante, nossa, sargentona. Por quê? Eu acabava tomando fama de ruim, porque o outro era bonzinho demais. Com o passar dos anos, isso foi tão perigoso, sim ou não, dentro de uma sala de aula, gente, que eu cansei de fazer trabalho de prevenção de drogas com o aluno. De falar para o aluno os malefícios que a droga causa, desde a bebida, cigarro, até chegar nas drogas ilícitas. Eu cansei de ver professor que estava ali trabalhando junto comigo, pegava o aluno e ia para trás da escola e ia fumar maconha junto com o aluno. Olha só que grau que nós estamos. Olha só a dificuldade que um professor que é mais linha dura, que é disciplinador, ele enfrenta com o quadro de professores que estão aí. Que hoje em dia tudo é permissivo. Tudo pode, tudo pode. Ah, eu não vou esquentar a cabeça não. Se a mãe e o pai não estão nem aí, eu também não tô. Cansei de ouvir essas coisas.
E eu subia nas paredes de raiva, porque eu falava, meu Deus do céu, cadê a responsabilidade desses professores? Falava para as meninas, não vem de roupa curta para a escola, não pode, vocês precisam ter a compostura. Quando vê, a professora vinha de mini saia, a molecada adorava aquilo. Os meninos ficavam babando na professora, passava cantada na professora. A falta de respeito era da onde? Lá das famílias que não sabiam educar essas crianças ou para o professor que não tinha a postura? Então, quando se trabalha com uma equipe de professores dentro de uma escola, cada um vai falar uma língua. E se você entrar no embalo de todos porque você quer ser do grupo, você quer fazer parte do grupo, a coisa mais rara que tinha era eu sentar na sala dos professores. Pode perguntar para quem trabalhou comigo. A Patrícia é chata, imagina. Aquela mulher, pelo amor de Deus. Eu não entrava na sala dos professores, só entrava quando era assim de última extrema necessidade. Porque eu não gostava de ouvir as conversas. As pessoas são muito diferentes e elas levam isso para a sua profissão. A profissão tinha que ser ética. Devia ser tudo igual. Todo mundo deveria trabalhar por igual. É isso que o livro está falando. Se um falou que não, o outro também tem que falar não, 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 não. Acabou o problema de droga na escola se todos os professores falassem não. Acabou o problema de aluno ficar circulando na escola se todo mundo falasse não vai no banheiro, só vai na hora do recreio. Acabou o problema na escola de indisciplina, de aluno xingar professor, de aluno querer se igualar a professor, quando cada professor entrar na sala e falar, fique em pé quando eu entro. Eu fui dessa época. Não foi uma época ruim não, gente. Cada vez que meu professor chegava na sala de aula, todo mundo tinha que ficar em pé para falar bom dia, para falar boa tarde, e só sentar depois que o professor falar, pode sentar. Ah, Patrícia, mas aí é quartel, Não, é disciplina. O aluno tem que saber que ele está ali para ser disciplinado em primeiro lugar. Ele tem que ter organização com as coisas dele. É um tal de professor ficar falando que o aluno perde o material o tempo todo. Meus alunos não perdiam o material não, por que será? Eles eram organizados, meus alunos tinham tudo suas coisinhas no lugar, eu mandava colocar plástico em cima da carteira, bichinho de pelúcia em cima da carteira, para os alunos de fundamental. Falei que a carteira é sua, cuida dela. Não aparecia um risco nas carteiras dos meus alunos. Aí eu pegava de outra turma a carteira toda rabiscada. Por que será? Ah, e a culpa é do aluno, né, que vem da casa dele, que a casa dele é um monte de gente porca, é assim que os professores falam. Nada a ver. É a postura do professor que não é igual. Dentro do trabalho nós temos que ter a ética. A ética significa trabalhar por igual, falar a mesma língua. Quando a gente fala a mesma língua, o aluno atende. Acaba a indisciplina na escola. Se existe indisciplina, como a gente vê aí, de aluno matando o professor, é falta de falar a mesma língua. Todos devem falar a mesma língua. Nós fazemos escolas diferentes. Tá, a formação do professor está errada. Concordo. Mas a partir do momento que o professor entra na escola e começa a sentir o ambiente, não precisa de faculdade para perceber que ele tem que colocar regra. Se não colocar a regra, a coisa descamba. E a regra vem do quê? De falar a mesma língua. Vamos combinar aqui, gente? Vai ser usado uniforme? Então vamos cobrar uniforme. A Patrícia cobrava uniforme, o outro não cobrava uniforme. Aí vinha uma de rosa, vinha outra de Penélope. Peraí. E olha que hoje em dia o material e o uniforme é dado pela prefeitura e pelo estado. Na minha época a gente tinha que comprar. E a gente tinha que se virar. Tendo dinheiro não tinha que estar ali. Que nem eu falei outro dia. Se não tivesse as duas risquinhas vermelhas na meia, não fazia educação física. E hoje o cara faz educação física pelado. Usa short micro. E tá tudo certo. Então tá faltando ética. Tá faltando falar a mesma língua. Independente da formação do professor. Independente se ele estudou numa escola super, mega maravilhosa ou uma escola de periferia, se ele teve bons professores ou não, ele quer ser professor, então ele tem que falar a mesma língua. Chegar o diretor da escola, o supervisor da escola, o coordenador da escola tem que sentar com o grupo de professores e falar, olha, aqui vai ser desse jeito. Nós precisamos ter disciplina, organização. Aqui tem hora para ir no banheiro, aqui tem hora para comer. O que faz com o filho? Dentro de casa o filho faz o que quer? Só para os pais que são omissos. Se os pais são de verdade ali, disciplinadores, estão a fim de cultuar nas crianças os seus valores morais, essas crianças não vão ter problema em nenhum lugar por onde elas passarem, gente. Vão se tornar adultos, cidadãos conscientes e atuantes de verdade.
e melhor ainda, com uma moral grande, por onde eles passarem vão deixar coisas boas para as pessoas. E não essas impressões ruins que a gente tem, que às vezes eu olho para o pátio de uma escola, fica parecendo um mini Carandiru, cada um faz o que quer, grita, corre, bate, passa a mão, beija. Isso não existe. Infelizmente, tem que ser revisto tudo que está sendo feito na educação dos filhos e na educação dentro de uma escola. Aqui nós estamos para tentar debater sobre isso e, quem sabe, transformar. De gotinha em gotinha, a gente chega lá. Assim eu espero, Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus.